Olá, graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao nosso devocional Café com Deus Pai, superando a rejeição. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A rejeição é um mal profundo que afeta o ser humano, criando barreiras, muitas vezes imaginárias, que nos impedem de avançar. Esse sentimento de falta de aceitação e indignidade costuma surgir de nossa criação, em que a falta de valores, carinho, amor e atenção acaba nos levando a viver emocionalmente como órfãos. Paulo, ao escrever aos Filipenses, destaca a importância de sabermos quem somos, resgatando o fato de sermos cidadãos dos céus. Ele também enfatiza a importância de não desistir e perseverar na jornada da fé, mantendo o foco em cumprir nosso chamado em Deus. Este é um lembrete vital para todos nós, avançar deixando para trás mágoas e dores e viver plenamente em Cristo, com base em nossa verdadeira identidade e filiação. A boa notícia é que a porta para essa transformação está aberta. O caminho foi pavimentado pelo sacrifício de Jesus, que nos transforma de estrangeiros em cidadãos dos céus. Como co-herdeiros com Cristo, não somos mais órfãos espirituais, somos filhos. Deus, nosso Pai, nos acolhe de braços abertos e nos oferece amor e aceitação incondicionais. Mesmo que o mundo tente nos rotular, rejeitar ou até discriminar, Ele nos ama, aceita e liberta. Em Cristo, você é aceito, amado e convidado a viver uma vida de liberdade e propósito, superando toda e qualquer frustração, rejeição e sensação de abandono que possam ter se instalado no decorrer da sua história. Permita-se hoje mesmo ser curado, liberto e transformado, desfrutando de sua filiação em Deus, para viver uma vida completa e satisfeita. Quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para ressentimentos. Devocional 114 de 365 dias. Leitura bíblica, Atos 1. Palavra-chave, filiação. Amados, vamos ver um pouquinho a respeito sobre a filiação, como transformação pessoal. A filiação, ela não é apenas uma posição legal ou um status, mas também implica em uma transformação pessoal. Quando alguém se torna filho de Deus, ele passa por uma mudança interior profunda, sendo renovado em seu espírito e recebendo uma nova identidade em Cristo. Essa transformação inclui a libertação do poder do pecado, a capacidade de viver uma vida santa e a conformação à imagem de Jesus. A filiação nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e experimentar uma vida abundante e significativa. A filiação como intimidade com Deus. Uma das características mais preciosas da filiação é a intimidade com Deus que ela proporciona. Como filhos de Deus, temos acesso direto ao Pai Celestial e podemos nos relacionar com Ele de maneira pessoal e profunda. Podemos orar a Ele, buscar sua orientação, receber seu amor e experimentar sua presença em nossa vida diária. Essa intimidade com Deus nos traz consolo, encorajamento, direção e fortalecimento espiritual e nos capacita a viver uma vida de comunhão e dependência dele. A filiação como responsabilidade e obediência. A filiação também implica em responsabilidade e obediência aos ensinamentos e mandamentos de Deus. Como filhos de Deus, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. A amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Isso envolve renunciar ao pecado, buscar a santidade, praticar a justiça, perdoar os outros, servir aos necessitados e compartilhar o Evangelho. A filiação nos desafia a viver uma vida de discipulado e a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor Jesus te chama para ser filho dele. Nós, como cristãos, devemos buscar a santidade e intimidade para com Deus.
Mas aqueles que ainda não o buscam, aqueles que ainda são criaturas e não são chamados por filhos, busca o Senhor, pois quando nós temos a oportunidade de nos rendermos aos pés da cruz, Ele nos dá vitória, Ele nos consola, pois a palavra do Senhor nos diz que Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso seguro bem presente. Fale ao Senhor tudo aquilo que está no teu coração, todas as tuas dores, as tuas angústias. Talvez você tenha se sentido rejeitado pelos pais paternos, rejeitado pela tua família, mas saiba que você não é órfão, saiba que existe um Pai celestial, um Pai que está presente em todas as horas. Ele não dorme, Ele fica 24 horas, Ele está no seu trono, Ele está lá vendo cada passo teu, cada lágrima derramada. Se sinta amado e acolhido pelo poder de Deus. Se sinta amada e acolhida. Cada lágrima que você tem derramado tem enchido o cálice do Senhor Jesus. Talvez tenha sido dias difíceis, ao qual você não sabe o que fazer. Talvez tenha dias difíceis que você não tem com quem contar. Mas não se esqueça que Jesus só está esperando que você chame por Ele, abra os seus lábios e grite, chore na presença do Senhor Jesus. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, eu era muito sensível, 2, 3 eu chorava, e um dia eu aprendi que a gente não deve chorar para o homem, mas sim chorar na presença do Senhor Jesus. Quando eu tenho alguma coisa que me inquieta, alguma coisa que me entristece, eu vou até o Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, porque muitas vezes o nosso eu interior, o nosso orgulho não quer que a gente demonstre fraqueza, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá vitória, Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Uma coisa que eu espero, que um dia a gente não venha mais sofrer neste mundo. Quando Jesus voltar, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e haverá um dia que não existirá mais dor, não existirá mais enfermidade, e existirá um dia ao qual nós nos achegaremos ao Senhor Jesus, ao qual não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. Então, amados, louve ao Senhor Jesus, busque a face dele, mesmo que muitas vezes você não tenha coragem, mesmo que muitas vezes pareça uma coisa estranha para você, mas vá no teu quarto, feche a porta e chame Jesus, clame a Ele. Se você está com dor, se você está passando por um momento de luta, de depressão, chame o Senhor, clame Ele no teu quarto. Não precisa clamar na frente das pessoas. Se você não quiser, você vai ao teu quarto, aonde Jesus pede para nós nos achegarmos, e tenha um momento com Ele no secreto. Fale com o Senhor Jesus. Bendito Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, ou talvez aquela pessoa que ainda não te conhece, aquela pessoa que está passando por um leito de dor, aquela pessoa que se sente rejeitada, mas nós sabemos que Tu é o Pai, o Abba Pai, aquele Paizinho a qual nós amamos, a qual nós buscamos, que muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós acabamos nos achegando a Ti. Pai, quebra, Senhor, nosso coração. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado. Tira todo o nosso eu, tira todo o orgulho, Senhor, para que possamos chegar, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que estiver ouvindo essa oração, clame em nome de Jesus, seja no secreto, seja em pensamento. Talvez você esteja no seu trabalho, você ore a Deus, busque a Ele em espírito e em verdade, porque é assim que Deus nos quer, que nós o adoremos em espírito e em verdade, amado. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.